Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja faz memória da entrega total de Cristo Jesus pela nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, para que o homem possa voltar à comunhão com Deus. É bonito quando nós entendemos o limiar da história da salvação e vemos que desde o Antigo Testamento o Senhor, o bom Deus, vem preparando, buscando atrair o homem, tudo aquilo que Deus deu na sua benevolência, no seu amor. Olhem que o pecado entra no mundo pela desobediência. A desobediência é causa de queda. A desobediência é causa de condenação. A desobediência é passiva de sanção, de penalidade, porque infringe as regras. Olhem que quando chega a plenitude dos tempos, o Senhor, o nosso Deus, se faz homem. Vem Ele mesmo visitar a nossa condição, como também nós celebrávamos no Natal. E ao visitar a nossa condição, sendo um conosco, por isso o nome de Emanuel, Deus conosco, nosso Senhor vai passando por todas as instâncias da humanidade. Ele era Deus, mas era homem, como eu e vocês. Ele estava sujeito a tudo que nós homens estamos sujeitos, mas ele era Deus. Durante muito tempo, se queria levantar uma doutrina a dizer que a morte de Cristo na cruz foi uma morte aparente, porque Deus não sofre. Só que a igreja, em sua sabedoria, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, veio corroborar, veio confirmar e dizer que não, que a morte de Cristo foi real, que Ele sofreu de verdade e agonia e sentiu na sua carne a iminência da morte com todos os sofrimentos. Por quê? Porque Deus sabia que para o homem usufruir da salvação que Ele trouxe, o homem deveria sofrer. O homem deveria passar pelas dificuldades, e nós sabemos que as dificuldades, os problemas, fazem parte da vida. Não existe nenhum ser humano, não existe nenhum homem que pisou nesta terra que não tenha sofrido. O sofrimento faz parte da vida. E o Senhor, no madeiro da cruz, está a nos ensinar, está de verdade a nos ensinar que o sofrimento é sementeira de salvação. Não sofrer porque queremos, mas sofrer porque Deus permitiu para o nosso crescimento. É bem sabido por nós que nós temos ojeriza, temos horror ao sofrimento, sim. Porque, como o próprio nome diz, e é uma redundância, o sofrimento faz o homem sofrer. Mas é preciso enfrentar o sofrimento com fé. Foi assim na vida da bem-aventurada Virgem Maria,
escolhida por Deus, a toda pulcra, a toda santa, a toda pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. E sofreu as incompreensões, o abandono de José, sofreu tendo que correr para o Egito para não se matar o Filho de Deus, sofreu vendo os seus parentes e familiares a dizerem que ele era um louco, era um aluado, sofreu ao ver o seu filho sendo condenado sem pecado algum, sofreu vendo o seu filho morrer no madeiro da cruz. Mas enfrentou as dificuldades, confiando em Deus. Aquele sim que Maria dera lá atrás, no momento da anunciação do anjo, se renovava em todos os momentos, mesmo sem compreender as dificuldades, os sofrimentos, mas o sim continuava atual. O sim era diário. Maria, como que dizendo as palavras de São Paulo, Maria vivia a fé. Esquio, cui credide, sei em quem acreditei. Maria tinha consciência de quem ela depositava a fé, de quem nela acreditava, de quem ela de verdade confiava. Olha, minha gente, isso é tão importante e faz parte da maturidade da vida. Na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora das incompreensões, o primeiro pensamento que nós temos que jogar para longe de nós é aquele pensamento mesquinho, odierno, porém fora de sintonia. Assim, parece que Deus não me ama porque estou sofrendo. Não. Deus nos ama, caminha conosco e nos quer de verdade de pé, sofrendo as dificuldades e as demoras da vida, mas sempre confiando e acreditando na palavra dele. Foi assim com Maria, foi assim com Jesus. Olha que eu me encanto com essa narrativa da paixão, segundo João. Toda sexta-feira da paixão, nós vemos o texto segundo João. No domingo de Ramos, nós vemos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Cada ano um texto diferente. Mas a sexta-feira da paixão, todos os anos, nós vemos o mesmo texto. Por quê? Porque a igreja, ao olhar para João, vê que João viveu aquilo tudo ali, que era confidente do Senhor. Vê que João recebe a bem-aventurada Virgem Maria para cuidar, para zelar, para guiar, sendo ele também passivo do sofrimento. E João, ao escrever o texto da sua paixão, João nos mostra um Cristo sereno, sem momento algum perder as estribeiras, sem ansiedade, sem medo da morte, mas confiando totalmente no Pai. Sendo condenado, entregue, sendo de verdade perseguido, escarrado, humilhado, ele permaneceu de pé. Por quê? Porque sabia de onde viera, sabia quem era e sabia para onde iria. É essa consciência que nós católicos devemos ter e compreendermos todos os dias que viemos de Deus, somos de Deus e que para Deus voltaremos. Ao celebrarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que brotar no nosso coração um sentimento de fé, um sentimento de aceitar com dignidade as dificuldades da vida. Olha que eu já peguei tanta gente abalada,
com o sofrimento, com a doença, com a morte, mas já encontrei minha gente, também nós rezamos na Salve Rainha, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Por mais que nós rezemos, por mais que em Deus nós vivamos, nunca teremos paz neste mundo. A paz que Jesus nos dá, essa serenidade que nós temos que enfrentar as dificuldades da vida. Essa serenidade que o Senhor nos oferta e Ele mesmo a viver e nos dá como exemplo a forma como se comportou. Vejam que Jesus, sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, poderia com o olhar aniquilar um soldado daquele, levantando a mão e todo mundo cair. Ele era Deus ali presente, Ele é Deus no meio daqueles homens. Mas em nome da obediência, como prova de amor ao Pai eterno, Ele sofre em silêncio. Em silêncio Ele sofreu, em silêncio Ele guardou, tomando todos os dias consciência que aquilo tudo que Ele vivera ali era prova de amor. Prova de amor para o Pai, prova de amor para os irmãos. Quando a Divina Liturgia da Igreja chama o dia de hoje de Sexta-feira da Paixão, nós temos que entender que a paixão aqui é um amor apaixonado, uma entrega total. Não é aquela paixão pueril, infantil, de alguém que logo se esvai, não. Mas é alguém que sofre todos os dias por amar. Sofre todos os dias por acreditar no amor. E aqui é tão bonito, porque a tradição cristã nos diz que o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado e o Espírito Santo é o eterno amor. Na obra de Agostinho chamada De Trinitate, ou seja, a Trindade. Quando Cristo ali espera, contempla o amor, Cristo ali vê em sua vida a ação do Espírito Santo de Deus, e que aquele sofrimento, que aquele sangue derramado, aquela água derramada do seu lado, seria de verdade para nós princípio de salvação. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. O amor de Cristo presente no Monte Calvário, no lenho da cruz, se faz presente hoje nas nossas vidas, no nosso limiar, na nossa caminhada. Olhem que, ao vivermos esses sentimentos da paixão, a igreja nos pediu um pouco de serenidade, de seriedade, como na abstinência de carne, como no jejum, como na vida de oração mais apurada, na caridade, na esmola, no compromisso para com Deus. Olhem que o Senhor nos ama, olhem que o Senhor nos amou, vejam que o amor de Deus é atuante, é atual, não é um faz de contas. E quando a igreja nos pede para vivermos esses pequenos preceitos, esses pequenos ensinamentos, a igreja está nos convidando a de verdade respondermos com amor ao amor de Deus. Porque amor
com amor se paga. Se Deus me amou, eu tenho que amar a Deus. É bem sabido por nós também que nós vemos, em pleno século 21, que muitas pessoas querem viver relativizando a fé. Querem viver a fé segundo os seus critérios. E como nós vemos nesse tempo, algumas idiotices de redes sociais, a quererem o tempo todo desacreditar, a quererem ao tempo todo desacreditar aquilo que a igreja nos ensina. Eu vi uma tão tola por esses dias, que eu dizia assim, mas não entendeu nada. Uma postagem dizia assim, eu não lembro o enredo, mas mais ou menos assim: se você comer carne, não vai ao inferno por causa disso. Aí é que a pessoa se engana. Por quê? Porque não é o simples fato de não obedecer o preceito divino, mas é o fato de não querer de verdade viver em Deus. Se é incapaz de cumprir um preceito tão pequenininho, tão diminuto, tão ínfimo, vai ser incapaz de cumprir os outros preceitos, os outros mandamentos. Uma das coisas que eu sempre costumo perguntar quando eu faço exame de consciência com vocês na confissão, eu sempre costumo perguntar assim: reza quando vai dormir? Reza quando acorda? Participa das missas aos domingos? Porque se essas três coisas pequenininhas a pessoa não faz, o amor para com Deus dela é um amor mentiroso, fajuto, enganador, ilusório, falso, mentiroso. Porque quem não é fiel nas pequenas coisas jamais vai ser fiel nas grandes coisas. Quem não é fiel nos preceitos católicos de salvação jamais vai alcançar a salvação. Minha gente, é uma coisa tão bonita. É simplesmente cada um olhar a história da humanidade, a história geral da humanidade, e ver que a Igreja de Cristo, que a Igreja Católica, que é a expressão de Deus no mundo, já passou por tantas dificuldades e permanece de pé. Por quê? Porque é fiel ao seu Senhor. Porque enquanto existe um ou dois ou três que vivem a infidelidade, existe uma multidão que se esforça para, usufruindo da paixão de Cristo, alcançar o céu. Eu rogo à bem-aventurada Virgem Maria que esse amor que permeou a vida de Cristo neste mundo possa de verdade preencher o nosso coração, possa de verdade completar o nosso coração e nos fazer permanecermos de pé em meio às dificuldades e às dores da vida. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, para que nós... Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, pedindo a Ele que nos faça de verdade amá-lo, em meio às vicissitudes, a tudo aquilo que a vida se nos apresentar, que tudo nos falte, mas que não falte no nosso coração o amor de Deus. Que tudo percamos, mas que não percamos a fé. Que tudo nos seja tirado, mas que a nossa salvação nós possamos lutar todos os dias para alcançá-la. Agora nós teremos a oração universal. É aquela oração em que nós iremos nos ajoelhar, iremos nos levantar 10 vezes. Eu peço a vocês, quem pode, quem tem saúde, faça com carinho, faça com amor, entregue esse sofrimento a Deus.
pela conversão dos pecadores, pelas dificuldades do mundo presente. Quem não pode se ajoelhar e levantar, fique de pé a oração toda. Só fique sentado aqueles que de verdade não têm condições. Mas vamos juntos rezar pela minha santificação, pela minha salvação, pela santificação e salvação de cada um de vocês, para que nós sejamos todos os dias mais dignos um pouquinho dessa salvação que nos foi trazida por Cristo Jesus.